Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Dermato. Hoje a gente vai falar sobre um tema que nos últimos anos a gente teve muita atualização, muita novidade. A gente vai falar sobre melasma. E para falar sobre esse tema, a gente está aqui com a doutora Ana Espósito, que é super especialista nesse assunto. Ela é doutora em melasma e ela é professora da pós-graduação da Unesp em patologia. Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Marina, eu que agradeço, feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Ana, pra gente começar a falar sobre esse tema, né, que é tão importante, eu acho que, assim, o beabá, né, o pontapé inicial seria, assim, a gente pensar, conta pra gente quais são, assim, as principais vias da hiperpigmentação da pele. Você pode comentar pra gente? Eu sei que dá pra gente, né, falar um livro sobre isso, mas... Dá pra gente ficar a semana aqui. Exatamente. Mas, assim, tenta simplificar um pouco pra gente isso. Na verdade, a gente sabe que no melasma a gente tem uma hipermelanogênese focal, né, um aumento da produção de melanina lá no melanócito. E a via de pigmentação da produção da melanina é a via clássica que a gente já conhece, já está habituado. Mas o que a gente tem de grande novidade nos últimos 10 anos? O entendimento de que o melanócito é sim a célula que efetivamente vai produzir a melanina, mas que o melasma é uma dermatose com alterações complexas, desde a barreira cutânea, na zona da membrana basal e na derme superior. Então, existe toda uma comunicação celular, eu acho que esse é um ponto muito chave, muito importante pra gente, e isso vai em via final induzir o aumento dessa produção de melanina. Então, citando essas alterações que acontecem. Então, a gente tem uma barreira cutânea que é alterada, então é por isso que as nossas pacientes têm uma tendência maior a ter dificuldade de aderir ao tratamento, uma pele mais sensível, mais reativa, porque existe realmente um comprometimento na função barreira cutânea. Além disso, a gente sabe, né, que os melanócitos, eles estão hiperfuncionantes, e na zona da membrana basal, nós temos fragmentações nessa zona da membrana basal. E essas fragmentações são super importantes porque elas facilitam, então, o trânsito de citocinas da derme superior em direção à epiderme. E os fibroblastos? Os fibroblastos apresentam uma senescência precoce e muitos autores hoje em dia consideram que os fibroblastos são os grandes atores dessa melanogênese. Claro que quem vai efetivar a produção de melanina é o melanócito, mas a sinalização do fibroblasto é um ponto-chave. Sem esquecer também de falar dos mastócitos, que estão aumentados na região perivascular, e há também um aumento no componente vascular. Os vasos estão em maior número e são mais dilatados. Nossa, realmente é uma coisa muito complexa, né? É muito interessante a gente ver, né? Isso, toda essa sinalização molecular, a gente conseguir identificar isso, né? E a gente poder propor novos tratamentos, né? E eu acho que é isso que você falou, né? A gente tem que entender a fisiopatologia para a gente entender o que a gente está prescrevendo para o nosso paciente e entender cada vez mais como que a gente está agindo, né? Eu comecei a estudar melasma faz quase 10 anos e quando eu comecei com fisiopatologia e, puxa, as pessoas às vezes estranhavam, né? Um dermato estudando fisiopatologia, mas é porque se a gente conhece a fisiopatologia a fundo, aí sim a nossa terapêutica vai ser mais efetiva, né? Com certeza, com certeza. E daí eu acho que uma questão muito interessante, né, do melasma, é a gente pensar muito, né, o melasma no rosto. Mas a verdade é que a gente sabe que o melasma, ele pode aparecer em outros lugares do corpo, né, e às vezes, quando ele aparece em outros lugares, é até mais difícil, né, da gente identificar, da gente pensar no diagnóstico de melasma, né, quando a pessoa apresenta em outras regiões. Conta pra gente, assim, quando a pessoa tem a lesão em outra região do corpo, ela é parecida com as lesões do rosto? A pessoa costuma ter também no rosto? Como que funciona isso? Então, o melasma, ele é exclusivamente de áreas fotoexpostas, mas no corpo a gente tem que lembrar da região do V do decote, dos braços e dos antebraços. Então, também são máculas acastanhadas, em geral simétricas, mas sim, existe uma dificuldade maior no diagnóstico diferencial, principalmente na região do V do decote, com poiquilodermia de Sivate. Isso às vezes é difícil até para o dermatologista fazer esse diferencial e difícil às vezes até para a gente explicar, né, pro paciente mesmo que é um melasma. Não necessariamente o paciente tem melasma facial e melasma extrafacial, não necessariamente eles são sincrônicos. E existe um estudo muito interessante que mostrou um aumento de prevalência de melasma extrafacial depois da menopausa. Nossa, que curioso. E tem alguma
alguma explicação? Eles propuseram alguma não, Não, apenas foi apenas correlação. um estudo transversal mesmo, mostrando assim essa fotografia de uma maior prevalência pós-menopausa em áreas extrafaciais. Curioso, né, curioso, eu não conhecia essa informação. Então, ok, né, pensando nessas outras regiões do corpo, assim, pensando no melasma mais clássico que a gente costuma ver no rosto, né, o que que pode confundir com o melasma, né? Quais são os principais diagnósticos diferenciais aí de hiperpigmentação em face que você acha que é importante a gente ter em mente para diferenciar? Ah, essa pergunta é interessante. Na verdade, é um tema que me apaixona muito. A gente chama de melasma mimics. São as lesões que simulam melasma. Até 2 anos atrás, nos congressos, a gente estava muito acostumado a ver aulas sobre melasma, fisiopatologia, tratamento, e agora a gente se alegra de começar a ter essas discussões também. Então, quando a gente fala em lesões que simulam melasma, a gente precisa pensar em hipercromia pós-inflamatória, que em geral não é um diagnóstico diferencial tão desafiador assim. Uhum. Acantose nigricante. E aí, a acantose nigricante aqui vale um parênteses, né? Muitas vezes a gente vai encontrar nos textos como hiperpigmentação maturacional. Por que esse termo? Porque quando a gente tem uma lesão de acantose nigricante na face e faz a biópsia, o anátomo patológico na face, em geral, não mostra aquela acantose clássica que a gente vê em áreas extrafaciais. Então, a Uhum. maioria dos autores não chama na face, apesar de ser a mesma dermatose, de acantose nigricante, chama de hiperpigmentação maturacional. Tá? Mas é um diagnóstico muitas vezes difícil e tem uma dica para isso. Então, em geral, né, quando a gente tem uma pigmentação que é só abaixo da região do arco zigomático e não acomete o arco zigomático em si, a gente deve pensar nesse diagnóstico diferencial e lembrando, né, de avaliar a alteração de IMC e outros achados. Além disso, destacaria o nevo de Ori. Lembrar da própria olheira pigmentar, né? Então, a hiperpigmentação periorbitária também é importante. Lembrar da erupção induzida por medicação, que também pode ser um diagnóstico diferencial desafiador. E alguns pacientes têm casos que nos desafiam também, pacientes com efélides também, em algumas situações, podem ser casos duvidosos. Acho que comentei alguns importantes. Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos agora passar para uma parte mais agora pensando um pouco mais no tratamento, né. A gente nem precisa, né, passar, assim, essa parte todo mundo sabe, é a base do tratamento do melasma, fotoproteção, ponto final, todo mundo sabe. Mas a gente hoje em dia, né, a gente tem à nossa disposição, né, uma quantidade enorme de formas diferentes de oferecer a fotoproteção para o nosso paciente, né. A Uhum. gente tem fotoprotetor químico, fotoprotetor físico, a gente tem agora, algumas novidades, né, que a gente vê no mercado, a preocupação com o VA longo, a gente tem a fotoproteção com cor. O que que você acha, que é importante para o paciente do melasma a gente oferecer para ele, né? O que que seria a fotoproteção ideal para o nosso paciente com melasma? Então, a fotoproteção ideal para o paciente com melasma é aquele protetor solar que tem, na verdade, um alto FPS, então uma alta proteção para ultravioleta B, associado a uma proteção para UVA, então um PPD que seja entre 20 e 30. Lembrando que na regulamentação da América Latina a gente tem que ter no valor numérico pelo menos de 1/3, né, do valor de UVB para proteção para UVA. E lembrar que os produtos com cor são os ideais. Por quê? Porque existe um sinergismo entre luz visível e ultravioleta A. E a gente não consegue bloquear 100% da luz visível, mas a forma efetiva, né, mais efetiva, é através do uso de fotoprotetor com cor. E aí, aqui, cabe um comentário que é muito valioso esse estímulo que as indústrias estão fazendo das diferentes tonalidades, porque um grande desafio para a gente é fazer com que o paciente tenha adesão ao uso do filtro solar. E para ter adesão a um protetor com cor, a cor tem que ser adequada. Então, em resumo, FPS alto,
PPD entre 20 e 30, produto com cor. Lembrar que a gente não vai conseguir proteger 100% da luz visível e a gente tem que lembrar que o infravermelho também é indutor de melasma. E aí, pensando então nos radicais livres que vão ser gerados em frente a esses comprimentos de onda, aqueles protetores solares que tenham também adição de antioxidante podem ser muito interessantes. E lembrar que fotoproteção não é apenas uso de proteção. Opa! Fotoproteção não é só uso de protetor solar. Fotoproteção é um conjunto de medidas. Então, a gente precisa orientar o uso de óculos de sol, evitar horários de máxima incidência, uso de roupa de proteção solar, também insufilme no carro, é super efetivo como medida de proteção. E orientar a reaplicação, orientar a quantidade adequada a ser aplicada. Então, uma pergunta muito importante que a gente deve fazer para as pacientes é: quanto tempo dura o seu filtro solar? Verdade, é verdade. Os pacientes às vezes, não, doutor, é ótimo esse protetor, ele dura bastante, dura 3 meses em casa. Ah, você comprou o produto que eu te prescrevi? Ah, usei as amostrinhas que você me deu. E aí você deu 3 amostras e a paciente voltou depois de um mês com as 3 amostras, né? Exatamente. Você fala, ai meu Deus. Tá ótimo. Não, com certeza, acho que ficou bem claro sobre como a gente pode fazer essa fotoproteção completa do nosso paciente. Agora vamos passar para os próximos ativos, né? A gente sabe que a hidroquinona, né, era a grande mãe do melasma até uns anos atrás, era a grande estrela, né, que resolvia, era o que a gente mais usava, mas hoje em dia a gente tem muitas outras opções à nossa disposição, né? E a gente consegue fazer, né, um manejo de usar vários produtos, né, fazendo uma substituição, vendo como que o paciente adere, como que ele reage, né, porque alguns são um pouco mais irritativos. Comenta pra gente, assim, o que você acha que... Quais são os principais que você mais usa? O que você acha que um entende melhor que o outro? Como que você adequa isso, assim, pros seus pacientes? Me dá um geral sobre o que a gente tem de tópicos aí pra gente. Marina, a gente sabe que o melasma é uma dermatose crônica, então a gente tem que valorizar mais e mais o desenvolvimento e a pesquisa de novos e novos ativos, porque a gente pode dizer que nosso paciente ele vai precisar trocar, vai ter que rodiziar os ativos, os tratamentos, então é muito valioso que surjam novos produtos, que surjam novas pesquisas. Então, eu não tenho uma receita de bolo, qual que eu vou usar, qual eu não vou usar. Mas a gente tem que entender como é a dinâmica do paciente, entender com que ele trabalha, qual o poder aquisitivo do nosso paciente, acho que é muito importante. Pratica atividade física, exposto ao sol, não pratica, porque isso vai nos guiar. Então, acho que os colegas dermatos já estão bem acostumados com os ativos clássicos, mas acho que vale a gente comentar 3 deles, mais modernos, mais recentes. Então, primeiro, uma patente, né, que é o Thiamidol. O Thiamidol foi lançado, se não me engano, em 2019. Ele tem um mecanismo clássico de inibição da tirosinase, mas com uma particularidade. Ele é um inibidor reversível da tirosinase humana. Esse é um ponto muito importante. Então, os estudos são muito, muito bem estruturados, muita literatura já temos desde do lançamento do produto. E chama atenção alguns estudos. Então, 4 camadas ao dia seria a máxima eficácia do produto. Em geral, a gente divide em 2 aplicações, 2 camadas pela manhã, 2 aplicações ao final do dia. Então, é um tratamento que não é irritativo, em geral não tem sensibilização, então é muito bem tolerado para o paciente. O que é a minha dificuldade, dividindo com vocês, assim, às vezes é conseguir essa máxima eficácia a depender do número de camadas. Então, existem outros estudos também mostrando o uso de 2 aplicações ao dia, também é um ativo interessante com 2 aplicações, mas a máxima eficácia é mesmo com 4 camadas. Como eu faço no meu dia a dia? Em geral, oriento 1 camada de manhã antes do protetor solar e mais 2 camadas ao deitar, à noite. Não chego, é difícil eu conseguir chegar em 4, mas 3 a gente já consegue.
Outro ativo que vale a pena a gente comentar é a cisteamina. A cisteamina é um produto já conhecido há longa data, mas tinha um cheiro que impedia seu uso. Mas foi conseguido inibir parte desse odor. A gente considera uma terapia de curto contato, então cada fabricante tem um tempo de orientação. A primeira cisteamina europeia, a orientação de uso é de 15 a 30 minutos. O que a gente tem no Brasil, em geral, os produtos são indicados para uso por 2 a 3 horas. Um ponto importante, ainda resta um resíduo, a orientação é que lave após esse período orientado, e a gente tem até um estudo publicado mostrando que o uso overnight não melhora a performance clareadora do produto. Então, não tem por que a gente indicar o overnight, sendo que a gente pode aumentar a irritação, sensibilidade. E o terceiro produto ativo, na verdade, que vale a pena a gente comentar, é o Melazil. Também é uma patente, né, de laboratório, que foi lançado no mundo em janeiro de 2024, que tem um mecanismo totalmente novo. Então, diferente dos tratamentos anteriores, que a gente tem uma ação mais sobre a tirosinase, no Melazil, o que a gente tem? Nós temos uma atuação inibindo o excesso do precursor de melanina. Então, não vai atuar na enzima, o que é algo bastante novo pra gente. A literatura sobre o uso do produto final tem crescido, tem aumentado. O que a gente tem na prática? A gente tem na prática um produto que, em geral, tem uma cosmética bem favorável, não irrita, não sensibiliza, então essa questão da barreira cutânea tá ok. Uhum. Orientação de uso 2 vezes ao dia, mas a gente sabe, né, Marina, que no nosso consultório a gente vai customizando, associando. E lembrar que tratar melasma é associar abordagens. A gente sempre fala dos 4 pilares do tratamento do melasma. Tá ótimo. E agora eu queria perguntar de uma novidade, assim, que a gente ouve em congresso, ouve falar dos estudos que vêm sendo, né, desenvolvidos, inclusive, né, você está participando de um. Conta pra gente um pouquinho sobre a metformina atópica. Como que tá essas investigações, como que tá funcionando, o que vocês esperam aí dos estudos sobre ela? Pois é, o que eu acho muito interessante da metformina, que metformina a 30% tópica, 2 vezes ao dia. Então, essa é a concentração de máxima resposta. O que eu acho interessante é que, apesar de ser algo muito recente, já existem alguns ensaios clínicos já publicados e até meta-análise. Então, a gente já tem dados robustos na literatura. Então, o uso 30%, 2 vezes ao dia. A gente não tem produto comercial ainda no Brasil e mesmo no exterior, a gente tem usado manipulado. E o que a gente percebe é uma melhora mesmo da pigmentação em associação com a melhora da qualidade da pele. O paciente nota e refere isso. Não irrita, não sensibiliza, um tratamento bem fácil de ser inserido na rotina. E agora, em breve, teremos maiores dados com um ensaio clínico bem robusto, bem desenhado. Mas é interessante a gente comentar que a metformina não tem só uma ação assim, anti-inflamatória, tem uma ação mesmo de redução da via de pigmentação, que é algo que vale a pena a gente comentar. E aí, talvez uma pergunta que venha e o uso oral de metformina? Será que o uso oral também teria um efeito de redução de melanogênese? A gente não tem essa resposta baseada em literatura. Nosso grupo de pesquisa acredita que não, que a gente não tem um nível na célula, quando a gente faz uso oral, a ponto de conseguir reduzir a síntese de melanina. A exemplo de vitamina C, né? Vitamina C tópica tem uma ação muito maior do que uma vitamina C oral. Então, isso é uma resposta que a gente ainda carece de dar para a ciência, mas nosso grupo de pesquisa acredita realmente na metformina tópica. Tá certo, muito legal. Agora, então, passando um pouco para o que a gente tem de medicação oral, né? A gente tem aí os 2 grandes medicamentos que a gente acaba usando, né? O Picnogenol e o ácido tranexâmico. Conta aí pra gente, a gente sabe que tem os riscos associados, né? Principalmente ao ácido tranexâmico. Quando que você opta por usar eles? O que você acha quando que vale introduzir esses medicamentos via oral no paciente? Você acha que sempre vale a pena ou não? Marina, a gente sempre busca fazer os 4 pilares, né? Quais são os 4 pilares? Fotoproteção, tratamento tópico, tratamento
oral e os procedimentos, quando possível. Então, no grupo do tratamento oral, a gente subdivide entre os antioxidantes e o ácido tranexâmico. No grupo dos antioxidantes, aquele que tem embasamento científico, que tem mais evidência, realmente é o Pycnogenol, na dose de 150 miligramas ao dia. Em geral, a gente faz 2 tomadas de 75 miligramas. Importante dizer que, assim, não tem efeito colateral do Pycnogenol, não tem contraindicação, então acaba sendo muito ajustável a nossa prática clínica, bem flexível. Já o ácido tranexâmico carece de uma anamnese detalhada. Então, a gente sabe que ele tem um efeito pequeno, mas talvez pró-trombogênico, a gente possa dizer assim. E aí, por isso, toda a nossa atenção e todo o nosso cuidado. Então, nós precisamos fazer uma anamnese bem feita, uma anamnese detalhada, para separar quem pode e quem não pode fazer uso. Infelizmente, não existe um exame de sangue que nos responda essa pergunta, então, por isso que o foco é na anamnese. Então, quem tem contraindicação a usar o ácido tranexâmico frente a esse risco, né, protrombogênico? Quem tem antecedente pessoal ou familiar, né, de uma alteração hematológica protrombótica, quem já teve ou história familiar de evento trombótico, tipo AVC, tipo embolia Pulmonar. TEP, isso, embolia cerebral pulmonar, aborto de repetição, SAF, tumores ativos, tabagismo é considerado também uma contraindicação. Contraindicação relativa é o uso de contraceptivo combinado. Eu, particularmente, contraindico, tá? Pelo risco somado, mas pela soma de risco, mas é considerado na literatura uma contraindicação relativa, certo? Pacientes que fazem longas viagens também, e paciente obeso e sedentário também é contraindicação relativa. E por que todo esse medo, né? Porque tem um único estudo na literatura, que é um estudo retrospectivo, em que teve um paciente com uma evolução desfavorável. Teve uma trombose venosa profunda após a introdução da medicação, mas foi visto que era um indivíduo que não deveria nunca ter recebido a medicação, porque tinha um histórico familiar de uma alteração hematológica. Então, esse paciente nunca deveria ter recebido. Então, isso valoriza o nosso papel como dermatologista e a nossa importância ao saber prescrever a medicação. Dose: 500 miligramas, 2 tomadas de 250 miligramas. Quantas semanas? 8 a 12 semanas é o que a gente tem nos estudos. Tá certo. E a gente daí faz esse tratamento. A gente pode repetir esse tratamento algumas vezes para o paciente? Sim. Na verdade, a gente faz esses ciclos de 8 a 12 semanas. Em geral, depois eu entro com o Pycnogenol e a gente vai fazendo esse rodízio, certo? Mas isso aqui, uma experiência mais de consultório. Então, como a gente tem respaldo por 8, 12 semanas, é o que eu faço. 8 a 12 semanas, e depois, baseado em um estudo bem recente, eu acabo diminuindo a dose para 250 miligramas ao dia, e mantenho por mais 8 semanas, porque a gente tem estudos na literatura mostrando que uma dose menor de 250 miligramas, mas por mais tempo, também consegue manter a eficácia do tratamento. Então, uma coisa que atualmente eu tenho feito. Como se fosse uma manutenção, assim. Isso, aí depois que eu passo dessas semanas, aí eu volto com o meu Pycnogenol. Tá ótimo. E agora que você falou dos 4 pilares, né, vamos passar para o último deles. E os procedimentos, o que a gente pode usar, que você acha que é muito legal, que adiciona bastante ganho para o paciente? Também o que a gente tem que ficar de olho, né, porque a gente sabe que às vezes a gente pode ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Então, conta o que você acha que funciona bem. A gente pode ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória e até uma piora mesmo do melasma, depender da nossa escolha, né? E é um desafio, porque muitas vezes o paciente não chega só com a queixa de melasma, o paciente chega com outras demandas, outras queixas associadas, e aí nosso desejo de associar procedimentos, e às vezes procedimentos que envolvam calor, e aí a gente fica naquela situação difícil, né? Então, o que a gente sempre busca pensar? Evitar procedimentos que envolvam calor na superfície da pele, porque isso pode sim ter uma piora do melasma.
Mas o que tem evidência como tratamento? O que tem máxima evidência, maior nível de evidência científica é o microagulhamento. Indução percutânea de colágeno com agulhas. Em geral, a gente faz um protocolo com 2 sessões, intervalo de 1 mês entre as sessões, utilizando roller de agulha de 1,5 milímetros. Esse costuma ser nosso protocolo. Lembrando que a gente não precisa preparar essa pele, a gente não precisa desculpa, a gente não precisa estar em vigência de um tratamento, a gente já pode iniciar tudo junto. Espera aí que eu preciso de uma água, Maria. Fica à vontade. Então você só pra, tirar uma dúvida, o paciente não precisa estar usando outros tratamentos para o melasma antes, a gente pode já começar com o procedimento e os outros tópicos juntos de cara, assim? Exatamente. Tá O que ele bom. precisa é fotoproteção, isso com certeza. Mas eu não preciso preparar essa pele, eu não preciso iniciar o tópico antes, esperar. Eu posso começar já na minha consulta inicial. Se o paciente está disposto, eu já posso iniciar a abordagem com microagulhamento. E aqui, os nossos estudos mostram, então a gente biopsiou pacientes antes e 7 dias depois do microagulhamento. E com 7 dias, eles já tinham uma redução na quantidade de melanina na epiderme. Isso é algo muito interessante. E aqui eu tô falando de IPCA, de uso do roller, sem drug delivery. A gente tá Uhum. falando da Só técnica de IPCA, a mecânica mesmo. ação mecânica das microagulhas, promovendo o quê? Promovendo uma redução daquela fragmentação da zona da membrana basal que eu te falei que tem na pele com melasma, e promovendo um rejuvenescimento dessa derme superior. Então, aquele processo de senescência precoce que os fibroblastos têm, esse processo ele é reduzido quando a gente usa as microagulhas. E também tem o ganho, né, do estímulo de colágeno, que todos os pacientes vão acabar gostando também, né? Sim, e aí a gente acaba estruturando a utilização, né, do IPCA, tanto nessa fase inicial da abordagem, nesse protocolo que eu te falei, 2 sessões, mas também sempre que o paciente nota uma piora das lesões do melasma, ou um tratamento estagnou, sabe quando você já entregou um resultado interessante, mas parece que parou? Aí a gente pode, claro, refazer. E você acha que tem um intervalo, mínimo entre, refazer esse protocolo do microagulhamento? Você acha que fica muito próximo, assim, ou não? Não, entre as sessões a gente acaba esperando 3 a 4 semanas, até lembrando, né, do ciclo celular de 28 dias, da epiderme, mas não tem um corte de intervalo que você tenha que obedecer. Mas, em geral, fase de ataque, 2 sessões e conforme demanda as próximas. Tá ótimo, tá ótimo. Nossa, acho que foi super esclarecedor. Tem mais alguma coisa, Ana, que você acha que vale a pena a gente comentar sobre o melasma, que você acha que é uma novidade importante? Acho que tem um ponto muito importante, sim. A gente precisa falar de poluição. Nossa, conta, então pode falar. Eu adoro esse tema também. Na verdade, a gente tem vivido um aumento da prevalência de melasma na última década. E principalmente em grandes centros urbanos. Isso muito nos intrigava, né? Então, gatilho da poluição. Então, existe um receptor, que é o receptor de aril hidrocarbono, e esse receptor, ele é ativado pela poluição. E, olha só que interessante, quando ele está ativado, ele aumenta a síntese de melanina. Nós fizemos um estudo, que é até da Carol, que vocês conhecem aqui, que é o doutorado da Carol, que nós avaliamos, então, a expressão desse receptor na pele com melasma em comparação com a pele sã adjacente. E a gente evidenciou um aumento desse receptor, da expressão desse receptor na pele com melasma. E aí uma dúvida que muitos colegas dermatologistas trazem, né? Lembrar que a poluição, ela não fica só sobre a pele, ela penetra mesmo, ela ativa receptor e ela tem um caminho intercelular e também intracelular. E aí aqui ganha destaque também a importância dos higienizadores. Então é um tema também bastante novo, mas falar que nessa rotina do tratamento do nosso paciente é importante a gente posicionar um higienizador da pele que consiga proteger a barreira cutânea, e, ao mesmo tempo, eliminar a poluição. Tá certo. Tem alguma sugestão? Você acha que o paciente que tem a pele um pouco mais sensível por conta do melasma, ele precisa fazer uso de um
de uma limpeza que seja um pouco mais leve, alguma coisa mais pro Sindet, ou você acha que o paciente, que você acha que encaixa melhor, então, para esse paciente? A gente tem que lembrar que a gente tem que fazer uma limpeza efetiva, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que a gente tem aquela deficiência da barreira cutânea, e dependendo do que ele tá usando como tratamento tópico, também pode sensibilizar. Então, Sindets são ótimas opções, e agora tem crescido no mercado brasileiro, assim, opções focadas também em pacientes que tenham melasma. Mas eu acho que era um ponto que até ano passado a gente não falava muito quando falava de melasma, né? A gente focava em outras abordagens do tratamento. Mas a higiene tem ganhado cada vez mais espaço na nossa rotina de tratamento. Bom, só queria aproveitar então um minutinho do nosso podcast para falar sobre a Ener, que ela é uma marca que produz uniformes pra gente, e também produz as touquinhas, gente, que são pra gente poder operar, poder fazer nossos procedimentos, né, bem arrumados. E o diferencial, que é uma parte que eu acho que é muito importante pra gente, que gosta de cuidar do nosso cabelo, é que a parte de dentro é feita de cetim. Então o nosso cabelo fica protegido, a gente não fica descabelada quando tira a touquinha. Essa parte faz muita diferença. E é importante dizer que, Ana, você vai receber uma touquinha na sua casa, tá bom? Ai, Pra você poder usar e provar que realmente é muito bom. Muito obrigada. Mas, Ana, então eu queria agradecer a sua presença, viu? Dizer que foi muito, 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 muito legal ter você aqui hoje. O seu conhecimento, são muitos anos de estudo, assim, dá pra ver que você sabe super sobre o assunto, foi ótimo, aprendi demais, eu acho que quem assiste a gente também aprendeu demais, então foi uma honra, quero ter você aqui outras vezes. Muito obrigada. Ai, me convidem que eu venho, que eu adoro. E eu adorei essa experiência. Muito obrigada. Obrigada. Então a gente fica por aqui hoje, pessoal. Até a próxima.